Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Digam amém. Digam glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Com bastante fé. Concentrado nesse propósito. Deus tem que mudar o meu coração. Toda a igreja diga: Deus tem que mudar o meu coração e tirar todo sentimento ruim. Eu repreendo os inimigos internos que vêm para destruir os meus relacionamentos, os inimigos que provocam amarguras e feridas emocionais. Saiam agora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, que a igreja possa te ouvir e depois de ouvirmos a tua palavra, haja um despertamento espiritual. Haja despertamento espiritual em nome do Senhor Jesus. Haja paz no nosso coração para que nós possamos transmitir essa paz. Nós queremos viver em paz no lar, no trabalho, em todos os ambientes da nossa vida, meu Pai. Nós queremos que haja equilíbrio e felicidade, harmonia. E isso é necessário para com os nossos semelhantes. A harmonia para com as pessoas. Não haja contendas, não haja brigas, não haja palavras ríspidas, meu Deus, mas haja sim, meu Pai, uma comunicação saudável. Haja humildade da nossa parte. Nós possamos cultivar a humildade mesmo diante da injustiça, do desagrado, mesmo diante da ofensa. Nós tenhamos autocontrole e venhamos a determinar tirar o melhor de tudo. Tirar o melhor de tudo, meu Deus. Saber conduzir as coisas da melhor forma. Saber conduzir da maneira de Deus. Nós te pedimos e te agradecemos. Todos digam amém. Irmãos, o que acontece hoje é que todos nós queremos viver em paz, amém? Não tem nada melhor que a paz dentro de uma casa, a paz entre um casal, amém? Marido e mulher estão vivendo bem, pastor. Meu marido é um homem generoso, é um homem educado, me trata bem, amém? Me trata bem. A minha esposa também é uma pessoa generosa, é uma pessoa educada, é uma mulher de Deus. Amém? É o que nós queremos, irmãos. Nós queremos viver em paz. Nós queremos viver em paz e Deus, Ele nos concede a capacidade de nós vivermos em paz, de nós promovermos ambientes de paz, ambientes equilibrados, ambientes felizes, porque não adianta agitação. A pior coisa é quando nós estamos em conflito direto, o tempo todo, o coração amargurado, raiva, desgosto, orgulho, palavras negativas, amém? Eu estou falando dos ambientes da nossa vida. Os ambientes, pastor, a casa, família, local de trabalho, vizinhança, a parentela. Nós temos que promover a paz, digam glória a Deus.
Para quê, pastor? Para melhorar a qualidade dos relacionamentos, para que tenha harmonia. Porque o cristão, se ele não souber conviver, como que ele vai dizer que ele é cristão? Se o cristão não tiver educação, não tiver autocontrole, ainda que ele seja provocado de forma até violenta, seja agredido por palavras, pelo desprezo, mas nós temos que equilibrar o ambiente. Digam glória a Deus. Nós não podemos corresponder. Jesus disse que nós não podemos pagar o mal com o quê? Nós não podemos pagar o mal com o mal. Glória a Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês: quando um não quer, dois o quê? Dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Quem está falando mal vai falar sozinho. E nós vamos manter a posição espiritual. Nós vamos manter a paz. Nós não vamos corresponder àquela atitude negativa. Nós não vamos corresponder àquele pensamento negativo. Amém? Porque isso depende de quê, pastor? Somente de quem? Somente de nós. A reação sua depende só de você. Por mais que a provocação seja grande, mas se você tiver uma atitude controlada, uma boa reação, com certeza o fogo é apagado. Diga glória a Deus. O equilíbrio não vai depender dos dois. O equilíbrio pode ser promovido por um. O outro está procurando problema, mas você fica na sua. Você não vai dar margem para a coisa chegar ao extremo. Glória a Deus. Você tem que promover uma atitude para que o ambiente seja feliz, para que o ambiente seja equilibrado. E a partir desse momento, igreja, quando existe essa disposição, essa pessoa consegue transmitir isso para outra. Por isso que a palavra diz que a mulher, ela converte o marido sem uma só o quê? Uma só palavra. Somente com a atitude espiritual. É justamente isso que o pastor está falando. Eu tenho que repreender os inimigos da onde? Os inimigos internos. Os inimigos do meu coração, que se alojam no meu coração. O que se alojou no seu coração? Ódio, desdém, orgulho, inveja, egoísmo, antipatia, porque tem gente que tem prazer de ser antipático. Tem gente que tem prazer de falar o que não deve. Mas só que você está ouvindo, já identificou o problema, mas você vai ficar no espírito. A sua atitude vai ser uma atitude o quê? Uma atitude espiritual. Presta atenção aqui, por favor. Crianças, ficam quietinhos aí. Ouviu? Sem barulho. Amém, igreja? Vocês vão ter que ter uma atitude espiritual. Vocês têm que repreender esses inimigos internos. Pastor, quais são os inimigos internos? Os pensamentos ruins, os sentimentos ruins. Nós acostumamos a ser antipáticos. Nós acostumamos a perturbar as pessoas. Tem gente que já tem uma natureza, sabe já de quê? De antipático. Quando abre a boca, é para provocar. Diga glória a Deus. Pastor, mas o que é isso? É um espírito mau. É uma natureza má, que precisa ser consertada. É uma pessoa que precisa rever os seus conceitos, rever as suas atitudes, o seu comportamento, porque senão não vai ter jeito. Pode ficar dentro da igreja, mas se não rever o comportamento, se não houver arrependimento, não vai ter jeito. Digam glória a Deus. Não vai ter jeito. Você produz amargura. Tem gente que tem facilidade de amargurar as pessoas, de agredir com palavras, de criticar, de reclamar de tudo. As coisas nunca estão boas quando essa pessoa está presente. Quando essa pessoa está presente, irmão,
sempre tem uma confusão. Ou quando essa pessoa está presente, sabe o que acontece? Fica todo mundo tímido. A conversa, ela não flui. A alegria para de fluir, a graça do ambiente para de fluir. Por quê? Porque chega uma pessoa que ela é indesejável, mas ela não é indesejável porque as pessoas fazem dela indesejável, não. Ela se fez indesejável. Amém? Essa pessoa se fez indesejável pela maneira que ela sente as coisas, que ela expõe os pensamentos. A falta de respeito com o ser humano, a falta de humildade. E são princípios que a igreja deveria ser a primeira a promover. Saber se comportar diante das pessoas, saber se comportar com as pessoas, ser amável com as pessoas, procurar construir relacionamentos e não dispersar as pessoas do ambiente. Essa é a maior dificuldade que o ser humano tem hoje, por incrível que pareça. Aqueles que nasceram para ser sociais, sociáveis, hoje estão tendo dificuldade de convivência. Quem está entendendo, diga amém. Por quê, pastor? Porque está faltando entendimento. Por quê, pastor? Porque o coração é duro. Por quê, pastor? Porque é ignorante. Por quê, pastor? Porque é burro. Desculpe o termo. Burro por quê? Porque maltrata. Burro porque nunca tem simpatia, nunca tem doçura, mas sempre mostra amargura. São pessoas que não têm nenhuma graça. Amém? Quando essa pessoa abre a boca, o que ela faz, pastor? Ela produz ferida nas pessoas, feridas emocionais. Ela consegue ofender profundamente as pessoas. E o pior de tudo, irmãos, que essas pessoas não percebem que são assim. Elas se tornam também orgulhosas porque elas acham que elas sempre estão o quê? Sempre estão certas. E isso é muito complicado. É muito bom você se examinar. Pastor, por que eu estou tão desprezado? Por que eu sinto que onde eu chego há uma indiferença? Eu chego, eu intimido as pessoas do ambiente. As pessoas não falam comigo a não ser tudo bem, mas não tem graça de trocar uma conversa, de parar e sentar com você para poder conversar, porque tem prazer de conversar com você. Pelo contrário, as pessoas fogem de você. Amém? É sobre isso que eu quero falar hoje. Nós vamos ver aqui na Bíblia um exemplo dessa natureza. Amém? Por quê, pastor? Porque nós somos, igreja, para convívio. Nós nascemos para convívio, nós fomos criados para convívio. Nós fomos criados para viver em sociedade. Se você é membro da Igreja de Jesus Cristo, a ordem de Jesus foi o quê? Mesmo dentro da obra. E de pregar e o quê? Você vai ter que se relacionar. Se você for um servo de Deus, você obrigatoriamente vai ter que se relacionar. E o relacionamento é importante. Eu quero que vocês valorizem o relacionamento. Eu estava falando com uma pessoa hoje. Pastor, eu agi com ignorância com fulano. Eu falei, mas você fez errado. Sabe por quê? Porque agora, quando você precisar de fulano, ele não vai te atender. Porque esse ato de ignorância fere a pessoa. E muitas vezes a pessoa não tem estrutura espiritual para conduzir o problema da melhor maneira. Geralmente, o que cria no coração de uma pessoa ofendida? Uma ferida, uma amargura, uma mágoa. As pessoas estão se magoando muito fácil. É muito fácil você magoar um ser humano. E hoje, eu vou dizer, dentro da igreja, principalmente, as pessoas estão se magoando muito fácil. É muito fácil. Pastor, fulano fez isso comigo, eu não aceito. Eu vou sair da igreja porque eu não aguento fulano. Só que nós temos que facilitar a convivência. Você não sabe o grande investimento que é, olha para mim, por favor.
você aprender a conviver. É um grande investimento. Ter relacionamento com bons relacionamentos, igreja, vale mais do que o quê? Pode ter certeza, quem tem bons amigos, tem mais do que dinheiro. Porque o dinheiro, muitas vezes, não vai te ajudar tanto quanto um amigo pode te ajudar. Só que nós invertemos isso. Se eu tenho dinheiro, o pensamento do mundo é esse: se eu tenho dinheiro, eu não preciso de quem? Eu não preciso de ninguém, eu não preciso nem de Deus. Por isso que Jesus falou que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Sabe por quê? Porque o rico, ele tem um princípio que ele mesmo cria de autossuficiência. Por isso que Jesus falou que nenhum rico entrará no reino dos céus. Amém? Nem todos. Ele não generalizou, mas ele disse que dificilmente, ou seja, são poucos que vão ter relacionamento com Deus, são poucos que o dinheiro não faz endurecer o coração, são poucos que o dinheiro não torna orgulhosos. Por isso que tem gente que quer ficar rica e não vai ficar, porque Deus sabe que se enriquecer essa pessoa é um problema sério. Ela se torna um problema sério. Amém? Não, pastor, não pode. Deus não vai enriquecer, porque sabe que se enriquecer vai ficar pior do que o diabo. Glória a Deus. Então, pastor, nós temos que facilitar a convivência, nós temos que investir na nossa postura. Você tem que investir na sua postura, você tem que investir nos seus atos, você tem que investir no seu comportamento. Porque o problema não são as pessoas, não, pode ter certeza. Quando existe problema, o maior culpado somos nós. Faltou espiritualidade, irmão. Você é cristão, você tem mais, o seu nível é o quê? Seu nível é mais elevado. Seu nível de sabedoria é mais elevado. Você tem a sabedoria de quem? De Deus. Você tem a palavra de Deus. E por que você não maneja a palavra de Deus? A ordem que Jesus te deu foi amar. E você odeia. A ordem que Jesus te deu é ser manso e humilde de coração, como ele disse: eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Mas você é orgulhoso, você odeia, você não ama, você nunca está disponível. Mas eu digo uma coisa: gente gosta de gente. Gente gosta de ver e gosta de ser visto. Gente gosta de falar e gosta de escutar. Gosta de escutar e gosta de falar. Diga glória a Deus. Enfim, nós precisamos de convivência. Eu pergunto, tem alguém aqui que está com relacionamento quebrado? Pare e pense. Pastor, eu tenho me relacionado muito mal. Você vai pedir a Deus para te transformar hoje em nome do Senhor Jesus. Tem algum relacionamento quebrado? Nora, sogra, filho, filha, enteada, enteado, neto? Pare e pense. Você tinha que promover essa convivência, você tinha que facilitar essa convivência, mas você não investe nisso. Pelo contrário, você se distancia cada vez mais, você desvaloriza esse relacionamento. E pode ter certeza, quando você tem disposição para desvalorizar um relacionamento, é porque você não valoriza nenhum. Só se for por interesse. E isso deveria ser uma disposição, irmãos, preste atenção no que o pastor está falando. Isso deveria ser uma disposição natural, porque você é ser humano primeiro, deveria ser inato. E o pastor querer ter amizades, boas amizades, querer ter bons relacionamentos, isso deve ser inato. Mas mais ainda agora, porque você é um servo de Deus. Você deveria ser espiritual. Diga glória a Deus. Amém? Melhorar em palavras. O que eu devo fazer, pastor? Melhorar o seu vocabulário, melhorar a forma de você falar com as
com as pessoas. Você agride, irmão. Irmão, você fala de uma forma muito grosseira. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo. Vai ter que polir. Nós estamos no tempo da transformação, sim ou não? Sim. Nós fomos chamados para sermos o quê? Transformados à imagem e semelhança de quem? Como é que eu digo eu sou assim mesmo? Se eu sou assim mesmo e eu só estou me prejudicando, eu só estou amargurando as pessoas, eu só estou ferindo as pessoas, eu só estou diminuindo o meu espaço nos ambientes. Talvez nem dentro da sua casa você tenha espaço, porque não tem paz. Não tem paz. Se parar de falar 1 minuto, no minuto seguinte já está discutindo. Mas tudo isso por quê? Porque não há investimento em convivência. Porque não há correção. O problema não são as pessoas, o problema somos nós. Jesus disse isso, olha, não julgueis, porque é muito fácil falar, fulano é o culpado. Mas Jesus disse assim, você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não vê uma trave nos seus próprios olhos. Ou seja, o seu defeito é muito maior do que o defeito das pessoas. Quando a gente quer apontar defeito, eu já vou logo cortando esse argumento seu de dizer, não, pastor, mas o senhor não sabe como que fulano é comigo. Não. A palavra de Deus diz que você tem que se corrigir. E Jesus diz assim, aquele que quiser ver claramente, primeiro retire a trave dos seus próprios olhos, para que possa enxergar, ou seja, para que possa entender as pessoas e para que possa também ajudar as pessoas a se consertarem. Mas com um defeito grave, eu não tenho como corrigir ninguém. Diga glória a Deus. E a palavra, igreja, fala aqui de um homem difícil de conviver. Você deveria influenciar pessoas a se aproximarem e a conviver. Amém? Esse é o barato da vida. É a arte melhor de viver. Aproximar pessoas, ter bons relacionamentos. Mas a palavra mostra aqui um homem que era uma pessoa difícil de conviver. Vamos ler aí. 1 Samuel 25, versículo 2. E havia um homem em Maom, meu filho está dando um eco aqui. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões aonde? Está todo mundo com a Bíblia? Amém? Vou ler de novo, porque eu gosto de ver todo mundo respondendo. E havia um homem em Maom que tinha as suas o quê? Possessões no Carmelo. Quem não sabe ler fica quietinho, mas só ouve. E era este homem muito o quê? Muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 o quê? E estava tosqueando as suas ovelhas. E era o nome deste homem. Qual o nome dele? Nabal. E o nome da sua mulher, Abigail. E era a mulher de bom, o que, igreja? E ela era formosa. Porém, o homem era o quê? Duro e maligno aonde? Nas obras. Nós estamos falando de um casal em que a mulher ela era uma pessoa muito boa e o homem não valia o quê? Não valia nada. Só que eu não quero falar do casal, eu quero falar do homem, para que você não seja igual a ele. Eu também não vou destacar a Abigail, apesar dela ser muito inteligente, mas quem é inteligente não precisa de muita correção. Vamos ensinar àquele que é duro. Amém? Ao que é duro. Nós precisamos reconhecer o mal e repreender o mal. Não adianta ficar elogiando. Vamos pegar os exemplos onde o inimigo tem prevalecido para que nós sejamos ensinados a não cair nas armadilhas de Satanás. Amém? A palavra diz que ele era duro e maligno em quê?
nas obras. Glória a Deus. Tudo que ele fazia com o quê? Com maldade. Amém, igreja? Nabal era um homem, igreja, insensato. Nabal era um homem tolo. Olha para cá, por favor. Sem juízo. Apesar de ser rico. A palavra está dizendo que ele era um homem rico. Mas qual era o problema de Nabal, pastor? Difícil de convivência. Para vocês verem que o dinheiro também não traz educação. Tem gente que tem dinheiro e é muito o quê? Muito mal educado e muito ignorante. A palavra diz que esse homem, igreja, ele era maligno em seus comportamentos, nas suas ações. Era um homem inacessível, descontrolado. Nós vamos ver que ele era um homem descontrolado, tolo. Amém? Pastor, eu quero ser transformado. Eu quero construir relacionamentos saudáveis. Se você quiser, olha para mim, homem e mulher. Eu não estou falando só para homem, não. Eu estou falando para homens e o quê? E mulheres. Se vocês quiserem construir relacionamentos saudáveis, vocês têm que se livrar de algumas características de Nabal. Amém? Nabal perdeu até a mulher. Não vou contar a história dele não, mas vou falando nas entrelinhas. Por causa da ignorância dele, ele perdeu tudo. Por não saber tratar, ele era um homem desejado. Ele era um homem isolado. Ele era um homem incomunicável. Ele era antissocial. E a pior coisa é você ser antissocial. Amém? Primeira característica de Nabal que você não deve praticar e ter. Nabal, a Bíblia diz que ele era o quê? Duro. Duro de quê, irmãos? Olha para mim, por favor. Duro de quê? Tem gente que é o quê? Duro de quê? Duro de coração. Sabe o que é? Eu estava estudando. Sabe qual é a característica dele? Azedo. Um homem que não tem graça. Um homem que não tem simpatia. O sentido da palavra aqui era que Nabal era um homem áspero. Veja se isso não desponta de vez em quando em você. Áspero para falar, ignorante para falar. Agride com facilidade. Nabal, ele era duro, bruto, nervoso. Sabe como que ele resolvia as coisas? No grito. Isso é que é um homem duro. Não sabe falar baixo, não sabe conversar. Não sabe conversar. Não tem calma. Não coordena os pensamentos e as palavras, atropela as pessoas com a dureza, com a ignorância, com a gritaria, com a agressividade. Amém? E sabe o que o Nabal produzia, igreja? Tanto para a esposa dele, quanto para os empregados e as pessoas? Medo. As pessoas ficam com o que de você? Ficam com medo, porque você é tão agressivo, que as pessoas têm medo de ser agredidas por você. A sua maneira de falar é tão dura que as pessoas têm receio de conversar com você certos assuntos. As pessoas não se abrem, as pessoas não se sentem à vontade na sua presença. Até quando elas vão falar alguma coisa, elas procuram ver se você está perto. Porque sabem que você é duro. Amém? Você produz medo e, por outro lado, revolta. Revolta porque fica todo mundo com raiva de você. Por causa do seu jeito de ser. Digam glória a Deus. Todo mundo levante as mãos e diga assim: meu Deus, eu quero melhorar, retira a dureza, a grosseria, a aspereza do meu coração.
Não permitam a agressividade, gente. Pastor, não é fácil. Não, não é fácil. Só que quando você é agressivo, você fica sozinho. Você fica junto, separado. Amém? Tem uma música que fala junto e misturado, mas você fica junto e separado. Né? A pior coisa é a gente estar junto e está todo mundo o quê? Todo mundo descosta para você, ninguém te dá papo. Primeiro que você não tem papo também. Primeiro que a sua conversa não é boa. Você é uma pessoa difícil. Você causa medo e quando você não causa medo, você causa revolta. Você consegue elevar o estado de espírito das pessoas a uma revolta. Você faz as pessoas se levantarem porque você é um provocador. Quando você abre a boca, você provoca e o ambiente ferve por sua causa. Aí você vê briga de genro com sogra, você vê briga de marido e mulher, você vê o pau quebrar. Você vê briga de mãe e filha, nora e sogra. Tudo por quê, pastor? Por causa da dureza de quê? Por causa da dureza de coração, por causa da agressividade. Porque é uma pessoa que se ira com facilidade. Mas você não deve se irar. A Bíblia diz que nós temos que ser tardios para irar. Ou seja, eu tenho que repreender o sentimento de ira, por mais que ele esteja querendo aflorar. Eu tenho que prestar atenção porque eu sou cristão. Esse cara está querendo me levar ao desespero, a um estado de ira. Eu não vou permitir em nome do Senhor, Jesus, senão você vai cometer uma loucura. E Nabal devia ter cometido, igreja, várias loucuras. Eu imagino com quantas pessoas esse homem não deve ter discutido para ele ter sido classificado dessa maneira aqui. A indiferença dele com as pessoas. Ele chegou a dizer: quem é Davi? Eu não conheço Davi. E Davi era um homem que já tinha matado Golias. Davi tinha um nome de um homem sanguinário, guerreiro a serviço do rei Saul, agora perseguido pelo rei Saul, e Nabal tem a cara de dizer: eu não conheço quem? Eu não conheço Davi. Uma forma de afrontar: eu não te conheço como nada. Mas a pessoa tem reputação, mas você diz que ela não é o quê? Que ela não é nada, porque você é orgulhoso, você se acha melhor do que todo mundo. Ninguém é nada, você é tudo. Amém, igreja? Nabal era o quê, pastor? Duro. Primeira característica desse homem, duro. Segundo ponto, igreja, Nabal agia com maldade. Veja no versículo 3, na segunda parte. Nabal diz assim: porém o homem era duro e o quê? Maligno nas obras. Se ele era maligno, ele agia com o quê? Com maldade. Ele tinha maldade com as pessoas no que ele ia fazer. Diga glória a Deus. Maldade. Homem perverso. Nabal era um homem perigoso. Glória a Deus. Tem vários tipos de maldade, igreja. Tem vários tipos de maldade. A fofoca é uma maldade, a inveja é uma maldade, o ciúme é uma maldade. E são coisas o quê? Que estão ocultas aonde? Estão ocultas no coração. Só que Deus conhece o coração. E a palavra diz que esse homem era maligno nas obras, maligno no comportamento, era perverso no falar, era perverso no agir, maquinava o mal, era contendeiro. Digam glória a Deus. Terceiro ponto, Nabal era ingrato. Glória a Deus. Veja no versículo 21, olha o argumento de Davi em relação a ele. Na verdade,
Em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal, por quê? Ou seja, eu fiz o bem para ele, e ele não reconhece. Veja bem, um homem tolo é aquele que não reconhece os favores que ele recebe. O homem tolo é aquele que não reconhece a assistência da sua mulher para com ele. A mulher assiste o marido e ele, de forma ingrata, retribui com o mal. Ele maltrata ela. Ele maltrata. Davi, pastor, qual era a questão aqui, o fato aqui? Davi, ele protegia o rebanho de Nabal contra os ladrões. Davi defendia o patrimônio de Nabal. Davi era como se fosse uma guarda no deserto. Amém? Os ladrões não mexiam no patrimônio de Nabal, porque Davi estava ali protegendo, e isso por muito tempo. Quando Davi foi pedir um favor a Nabal, Nabal disse o quê? Disse não. Não reconhece o bem que as pessoas te fazem. Insensato, tolo. Isso quebra relacionamento, irmão, ser mal agradecido. Ser mal agradecido entristece as pessoas, digam glória a Deus. Tem gente que recebe o benefício, mas é mal agradecido, é ingrato. E a ingratidão, ela produz o quê, pastor? Uma dor insuportável. É uma dor insuportável quando você faz por alguém e essa pessoa não o quê? Não reconhece. E Nabal é assim. E esse tipo de comportamento, ele faz com que o relacionamento ele seja destruído. Às vezes fica até junto, mas sabe como? Poxa, fulano, eu fiz por ele e ele não me deu o quê? Não me deu valor. Cuspiu no prato que comeu. E é assim que tem muitos homens e mulheres. Só que nós não devemos ser dessa maneira, digam glória a Deus. Você quer se relacionar bem? Valoriza quem está fazendo por você. Não seja falso, não seja hipócrita, não seja traidor. Não sejam traidores daqueles que estão te ajudando. Não cuspam no prato que vocês estão comendo. O ditado popular. Era o que Nabal fazia. O que Nabal fazia? Cuspia no prato que comia. Isso produziu uma dor insuportável no coração de Davi. Davi, na hora, ele perdeu o juízo e falou: eu vou destruir esse homem e tudo que ele tem. E se não fosse a intervenção de Abigail, isso teria acontecido, mas eu não vou contar essa história. A inteligência de Abigail tem que ser ressaltada, mas vai ser em outro culto. Hoje eu estou ressaltando a burrice de Nabal, a insensatez de Nabal, que é mais importante para vocês descobrir os pontos fracos de vocês do que vocês se exaltarem pelos pontos fortes. Eu acho que o sábio, ele procura o ponto fraco, porque é pelo ponto fraco que você é derrotado. Você não vence pelo seu ponto forte. Você perde pelo ponto fraco, é diferente. Muitas vezes, pelo ponto forte, você perde, porque você tem um ponto o quê? Você tem um ponto fraco muito maior do que um ponto forte. Pastor, fulano acordava cedo todo dia, mas qual era o ponto fraco dele? Confiava na pessoa errada. Tinha disposição para trabalhar, mas não tinha visão de negócio. Ponto forte, disposição. Ponto fraco, falta de visão. Ele vai cair por quê? Porque ele acorda cedo? Não, ele vai cair por quê? Porque ele não tem visão. Por isso que eu estou dizendo, é melhor a igreja pregar o pecado, para que a gente se corrija, do que a gente pregar a prosperidade. Não adianta pregar a prosperidade. A prosperidade só vai causar emoção. E a igreja não precisa de emoção, a igreja precisa de ensinamento. A igreja precisa reconhecer os pontos fracos onde o diabo leva vantagem. Nós temos que fechar as brechas. O coração de Nabal era um coração cheio de brechas, era um homem passível de destruição, era um homem que colocava a família dele em perigo, era um homem que expunha, ele colocava em exposição a própria mulher dele, que era muito bonita.
Você imagina, você com uma mulher bonita e maltratando essa mulher. É uma questão de tempo para você perder. Glória a Deus. Sim ou não? Estou errado? Não, pastor, não pode. O senhor está falando bobagem. Não estou não, irmão. É a realidade. Maltrata ela para você ver só. Maltrata ela. Eu vi gente maltratar e perder. E está chorando até hoje. Está chorando até hoje. Amém? A pessoa não tem noção. A pessoa não tem noção. Está destruindo, está colocando tudo em risco, mas não tem noção do que está fazendo. Nabal, por causa da insensatez dele, ele colocou tudo em perigo, igreja. Ele não enxergava a sua real necessidade. A pessoa não reconhece onde ela precisa se fortalecer. Olha para mim, por favor. Não reconhece onde precisa se fortalecer. Não reconhece onde precisa se corrigir. Sabe o que é isso? Não enxergar a sua própria real necessidade. Pastor, eu preciso melhorar nesse ponto. É nesse ponto aqui que está o meu ponto fraco. É nesse ponto aqui que eu estou perdendo marido, namorado, eu estou perdendo amizade, eu estou perdendo emprego, eu estou perdendo tudo. Tem gente que chega aqui, pastor, entrei no serviço, mas lá outro me perseguiu, outro me cantou. Eu falei, o que é isso? Entrou no lugar, foi cantada. Entrou no outro, foi cantada. O que é isso? Tem alguma coisa errada em você, minha filha. Que tanta cantada é essa? Será que não é a roupa? Será que não é a maneira de falar? Será que não é a falta de postura? Perdi o emprego, ninguém me entende. Ninguém me entende. Todo mundo me persegue. Isso é orgulho. Eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando demais e não dá tempo para ver isso. Isso aí é fraqueza espiritual. Nós temos que procurar enxergar a nossa real necessidade. A necessidade que há à nossa volta. Nabal, ele deveria mudar. Mas o que ele fez, pastor? Foi ingrato. Outro ponto que Nabal tinha de negativo, ele era incomunicável. Veja o que a palavra de Deus diz no versículo 17. Olha o que o empregado fala para Abigail em relação à reação de Davi para com Nabal e a família de Nabal, mas ele diz, eu não posso chegar perto dele, porque ele não permite que nós venhamos a chegar. Olha o que a palavra diz no 17, olha, pois agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso quê? O nosso amo. É amo. Amo que ele quis dizer aqui, que o empregado quis falar, é o senhor dele, que era Nabal, glória a Deus. Olha, o mal já está contra Nabal, o nosso amo, que ele quis dizer, ele é o seu marido, mas é o meu patrão, é o nosso amo, é o nosso Senhor. Aí ele disse assim, e contra toda a sua casa, ou seja, nós estamos todos em perigo, a sua casa está em perigo, e ele é um tal filho de quê? O próprio empregado falou que ele era um filho do diabo. Ele é um filho do mal, para não chamar de filho de outra coisa. Amém? É porque não tinha essa palavra, ou tinha? Será que tinha? Eu acho que não tinha, senão eu iria falar outra coisa aqui. Então falou filho de Belial. E ele fala assim no final, que não há quem lhe possa o quê? Irmão, olha aqui, você não permite que ninguém fale nada com você, você não permite que ninguém critique o seu comportamento, você não permite que ninguém dê opinião na sua vida, então você vai se lascar. Você acha que você sabe tudo, você acha que suas decisões, elas têm que imperar, mas você deveria ser mais flexível, você deveria permitir pessoas para te fazer enxergar o que você não está o quê?
Você é cego porque você quer ser cego. Você é cego porque você é incomunicável. As pessoas estão vendo o seu defeito, as pessoas estão vendo o seu problema, as pessoas estão vendo o seu ponto fraco, as pessoas estão vendo o perigo à sua volta, mas não pode falar o quê? Não pode falar nada porque você não aceita. Por você não aceitar, você está perdendo. Por você não aceitar, está indo embora marido, está indo embora emprego, está indo embora namorado, está indo embora família, hein? Está indo embora esposa, e você está ficando o quê? Sozinho, sem ninguém e talvez sem nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nabal, igreja, era um homem intratável, Nabal era um homem insociável, e nem a mulher dele conseguia falar com ele. Nem a mulher dele conseguia falar com ele. Vê no versículo 19, o que a palavra fala? E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido o quê? Eu vou ter que resolver do meu jeito, não fala nada com ele não, eu vou ter que resolver. A mulher, ela tem que tomar frente da administração da casa, porque o marido é insensato. Tem mulher que tem que tomar a posição do homem dentro da casa, infelizmente, porque ele não tem sabedoria, porque ele não tem sensibilidade, porque ele é duro, e muitas vezes tem mulheres assim também, que não querem ouvir. Mas a palavra está dizendo que ela não pôde nem falar com ele. Aproximar de Nabal era a coisa mais difícil. O empregado, ele expõe o perigo a Abigail, porque o patrão não podia se aproximar dele. Pastor, eu não posso me aproximar do meu marido, eu não posso me aproximar do meu filho, eu não posso me aproximar do meu patrão, eu não posso me aproximar de ninguém. Porque são pessoas difíceis. Eu gostaria de falar, mas eu não posso o quê? Eu gostaria de expor o seu problema e você não dá ouvido. Chega para sua esposa e pergunta para ela assim: qual é o meu problema? Amém? Mas fale com sinceridade, fale com disposição para ouvir o que você talvez nunca tenha ouvido. Amém? A mim eu não preciso falar não, ela já descarrega. Quando ela tem que falar uma coisa, ela fala. Então não precisa. Eu acho que eu não sofro igual Nabal, não. Que ela já chega, já tem coragem de falar, não tem medo de mim? Amém, igreja? Mas Nabal não, Nabal criou uma armadura de agressividade, de violência. Um olhar, devia ser um olhar, aquele olhar tenebroso, que ninguém chegava o quê? Ninguém chegava perto. Falta de valorizar relacionamento, e olha como é que a destruição se aproximou dele. Ele estava correndo um perigo danado e nem sabia. Sabe o que ele fez? Fez uma festa. Ele fez uma festa, igreja. Olha o que diz no versículo 36, olha o que aconteceu. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa o quê? Depois dela ter resolvido o problema, igreja, olha o que aconteceu. Como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado. Olha o que acontece. O cara cheio de problema, e está o quê? Enchendo a cara. Ele não está nem a... É igual aquela música, tô nem aí. Amém? Nabal não estava nem aí, estava bebendo. Aí o que aconteceu, pastor? Estava ele alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz de quê? Vai falar com bêbado? Estava arriscado ela apanhar. Se ele soubesse que ela foi lá e levou o mantimento para Davi,
o que Davi havia pedido e não foi atendido, certamente essa mulher sofreria uma violência. Mas ainda assim, no outro dia, ela fala para ele, ele passa mal, ele entra em coma, e a palavra de Deus diz que o próprio Deus tirou a vida dele. Quando fala que Deus tirou a vida, irmão, não é que Deus matou, Deus permitiu. Quem matou foi o diabo. Deus não tira a vida de ninguém, não. Ele não tira a vida de ninguém. Pelo contrário, a vida ele ganha, ele não deixa perder. Quando você faz a passagem, você está no controle do Senhor. Ele não está tirando a sua vida, ele está administrando a sua vida. A vida de Nabal deixou de ser administrada por Deus. E a palavra diz que Nabal morreu. Como aquele rico da parábola do rico e do mendigo também morreu, e a Bíblia diz que ele foi enterrado. Mas Lázaro, o mendigo, foi para o céu. Amém? O meu orgulho faz com que o próprio Deus me rejeite. A minha falta de sensatez, a minha falta de espiritualidade faz com que o próprio Deus me descarte. E esse é o perigo. Quando chegar na hora da decisão da sua vida, você está sem o Senhor. Por causa do seu orgulho, por causa da sua ignorância, e você ficou na igreja o tempo todo. Só que você não permitiu o Espírito Santo te transformar. Então agora o que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos orar para que o Espírito Santo ele possa nos transformar. Nós precisamos ser equilibrados para manter todo o ambiente, todos os ambientes da nossa vida equilibrado. Casa, trabalho, reunião de família, todo mundo, onde estiver pessoas, nós vamos promover um ambiente, o quê? Equilibrado. Fecha a Bíblia.